Heurísticas e vieses cognitivos, o guia completo. Parte 1. Bem-vindos ao canal. Ao menos nos próximos minutos você ficará um pouco mais racional. Introdução. Por que pensamos como pensamos? Você já se perguntou por que tomamos certas decisões rapidamente, formamos opiniões fortes sem muita reflexão ou porque somos tão difíceis de convencer mesmo diante de fatos? A resposta está em mecanismos mentais que, embora nos ajudem a funcionar no dia a dia, também nos levam a erros de julgamento sistemáticos. Prepare-se para entender as heurísticas, os atalhos mentais que usamos, e os vieses cognitivos, as distorções previsíveis no nosso pensamento. É como ter um mapa do seu próprio cérebro, revelando os bugs e features da nossa cognição. Ao entender esses processos, sua visão matrix sobre o comportamento humano será ainda mais apurada. A origem do mapa. O legado de Kahneman e Tversky. Todo este guia é fundamentado em décadas de pesquisa iniciadas principalmente nos anos 70 pela dupla de psicólogos israelenses Daniel Kahneman e Amos Tversky. Kahneman, que viria a ganhar o Prêmio de Ciências Econômicas em memória de Alfred Nobel, o que convenciona a ser atribuído como sendo o Prêmio Nobel de Economia, mesmo sendo psicólogo, consolidou esse conhecimento no best-seller Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Eles provaram que, ao contrário do que a economia clássica acreditava, o ser humano não é um animal racional perfeito, mas sim um ser guiado por processos intuitivos que frequentemente desafiam a lógica. O que são heurísticas e vieses cognitivos? Para entender, precisamos diferenciar esses dois conceitos que andam de mãos dadas. 1. Heurísticas, os atalhos mentais essenciais. Pense nelas como regras de ouro ou estratégias simplificadas que nosso cérebro usa para tomar decisões de forma rápida. Imagine ter que analisar cada detalhe de cada decisão. Seria impossível funcionar. O porquê? Nosso cérebro busca economizar energia. As heurísticas alimentam o nosso sistema 1, rápido, intuitivo e automático. Exemplo, se você entra em uma sala escura e tateia a parede em busca do interruptor, você não calcula a altura exata da fiação. Você usa a heurística de que interruptores geralmente estão ao lado das portas. 2. Vieses cognitivos, as distorções previsíveis. Os vieses são os erros sistemáticos que surgem quando esses atalhos falham ou são aplicados no contexto errado. Eles não são falta de inteligência, são o resultado inevitável de como o nosso hardware mental funciona. O impacto. Eles nos mostram as tendências inconscientes que influenciam nossas decisões e crenças, muitas vezes nos afastando da realidade factual. Exemplo, o viés de confirmação faz você ignorar todas as notícias ruins sobre seu político favorito e focar apenas nas boas. Em suma, as heurísticas são os processos, os atalhos. Os vieses são as consequências, os erros. As falácias lógicas que vimos antes são as formas como esses erros aparecem na nossa comunicação. Heurísticas e vieses cognitivos, parte 1. Agora vamos mergulhar nos mecanismos que moldam sua realidade. Você verá como eles influenciam desde pequenas escolhas até grandes debates. 1. Viés da verdade, Truth Bias. Definição. É a tendência inerente de presumir que as informações recebidas são verdadeiras por padrão. Evolutivamente, nosso cérebro prioriza a eficiência e a cooperação. Acreditar é o caminho de menor resistência, enquanto duvidar exige um esforço cognitivo consciente, o sistema 2. Sem essa presunção de honestidade, a comunicação social seria impossível, pois teríamos que verificar cada frase dita por um interlocutor. O problema surge quando essa suspensão da descrença nos impede de identificar alertas óbvios de engano. Exemplo 1. Cotidiano. Você recebe uma mensagem em um grupo de WhatsApp sobre uma história incrível ou uma promoção imperdível. Sua primeira reação não é questionar a veracidade, mas processar o conteúdo como um fato. O compartilhamento impulsivo acontece porque aceitar a informação é automático. O trabalho de pesquisar a fonte é uma barreira que muitos não atravessam. Exemplo 2. Social ou golpes. Em engenharia social ou contos do vigário, o golpista se utiliza de elementos de autoridade ou urgência. Mesmo que a oferta pareça estranha, o viés da verdade faz com que a vítima preencha as lacunas com confiança, presumindo que a pessoa é quem diz ser, a menos que surja uma evidência negativa tão gritante que rompa esse estado de confiança padrão. Implicação.
torna-nos vulneráveis à exploração por agentes mal-intencionados, golpistas, propagandistas e facilita a propagação viral de desinformação, já que a dúvida exige um esforço que a maioria das pessoas não está disposta a fazer. Como evitar? Ative o ceticismo pausado. Antes de reagir, pergunte: que prova eu tenho disso além da palavra de quem diz? Triangulação. Verifique a informação em fontes objetivas. Reúna o máximo de informações por diversas fontes independentes. Saia do automático. Lembre-se que o cérebro prefere acreditar para não ter que trabalhar. Force-o a duvidar. Lembre-se, confiar é humano, mas questionar é o que nos mantém livres. Nem tudo que soa familiar é verdadeiro. 2. Viés de confirmação. Definição: é a tendência de buscar, interpretar, favorecer e lembrar informações de uma maneira que confirme nossas crenças ou hipóteses pré-existentes, enquanto ignoramos ou desvalorizamos evidências que as contradizem. É como ter um filtro mental seletivo. Você não analisa os fatos para chegar a uma conclusão. Você já tem a conclusão e busca apenas os fatos que a sustentam. Exemplo 1. Algoritmos e bolhas. Você acompanha um influenciador que defende uma visão radical. Mesmo quando ele compartilha dados duvidosos, você os aceita sem questionar, porque eles provam que você está certo. O conteúdo contrário é imediatamente rotulado por você como mentira ou perseguição, sem que você sequer analise os argumentos. Exemplo 2. Saúde, ciência. Alguém que acredita piamente em uma dieta específica ou em um tratamento alternativo sem comprovação. Essa pessoa buscará apenas relatos de sucesso, anedotas, em fóruns de internet e ignorará estudos científicos sérios que mostram a ineficácia ou os riscos da prática. Ela interpreta o bem-estar momentâneo como prova, mas atribui qualquer efeito colateral a fatores externos, como o clima ou estresse, nunca à dieta. Implicação. Este viés cria bolhas ideológicas e impede o aprendizado real. Ele transforma o diálogo em um jogo de quem está certo, onde a verdade é sacrificada em nome da validação do ego. Como evitar? Seja o advogado do diabo. Procure deliberadamente a melhor versão do argumento de quem discorda de você. Falsificabilidade. Em vez de perguntar o que prova que eu estou certo, pergunte o que seria necessário para provar que eu estou errado. Diversifique sua dieta de informação. Siga fontes que você respeita, mas que possuem perspectivas diferentes das suas. Priorize a verdade e não a vitória. Abra mão da necessidade de estar certo. Assuma que você não é o juiz supremo da realidade e que mudar de ideia é um sinal de inteligência e não de fraqueza. Lembre-se, não procure o espelho que confirma suas crenças. Procure a janela que expande sua visão. 3. Dissonância cognitiva. Definição: é o desconforto mental causado pelo conflito entre duas crenças contraditórias ou entre uma crença e um comportamento. Como o cérebro não suporta essa tensão, ele inventa justificativas para restaurar a harmonia interna, mesmo que essas justificativas sejam irracionais. Exemplo 1. Político. O sujeito é um grande apoiador de um político e sempre defendeu sua integridade. De repente, surgem provas contundentes de que esse político se envolveu em um esquema de corrupção. Em vez de admitir que seu herói tem falhas ou que o sujeito estava errado em sua avaliação, ele pode começar a justificar. Ah, mas todos os políticos fazem isso, ele só foi pego. Minimizar. Não é bem corrupção, é só um erro de contabilidade. Atacar a fonte. A mídia está armando isso para derrubá-lo, é uma conspiração política. Redefinir a crença. Mesmo que ele tenha feito isso, seus outros feitos para o país são mais importantes. O sujeito muda sua percepção para que a crença de que seu político é bom e a evidência da corrupção possam coexistir, reduzindo o desconforto. Exemplo 2. Hábitos. O exemplo clássico do fumante que sabe que o cigarro mata, crença A, mas continua fumando, comportamento. Para reduzir a dissonância, ele cria racionalizações. Meu avô fumou a vida toda e viveu até os 90 anos. Ou o estresse de parar de fumar faria mais mal à minha saúde do que o próprio cigarro. Implicação.
impede o crescimento pessoal e a correção de erros. Em vez de aprendermos com nossas falhas, gastamos energia mental criando desculpas para mantê-las, o que nos aprisiona em ciclos de comportamentos prejudiciais. Como evitar? Admita o desconforto. Quando sentir aquela pontada de incômodo ao ser confrontado com uma verdade difícil, não fuja. Reconheça que é a dissonância agindo. Separe o erro da identidade. Entenda que mudar de opinião ou admitir um erro não diminui quem você é. Errar é um fato, não um rótulo. Analise o custo da justificativa. Pergunte-se: eu realmente acredito nessa desculpa ou estou apenas tentando não me sentir mal? Lembre-se, não gaste energia justificando o erro. Use essa energia para aceitar o fato. O desconforto da verdade é o preço da sua integridade. 4. Efeito manada. Bandwagon Effect. Definição: a tendência de adotar crenças, comportamentos ou estilos apenas porque muitas outras pessoas o fazem. É a pressão invisível da maioria que nos faz acreditar que se uma multidão segue um caminho, esse caminho deve estar correto, ignorando nossa própria análise crítica. Exemplo 1. Política. O fenômeno do voto útil ou o salto nas pesquisas de um candidato apenas porque ele está crescendo. Muitas pessoas abandonam suas convicções originais para se juntarem ao lado que parece estar vencendo, apenas para sentir que fazem parte do grupo vitorioso. Exemplo 2. Mercado ou consumo. As bolhas financeiras, como a corrida pelo ouro, ações específicas ou criptoativos, e as tendências virais. O indivíduo compra algo não pela utilidade, mas porque o volume de pessoas comprando cria uma falsa sensação de valor e urgência. Implicação: o efeito manada anula o pensamento individual e pode levar a desastres coletivos, como pânicos bancários, linchamentos virtuais, cancelamentos e a ascensão de regimes autoritários, que se sustentam na aparência de apoio unânime. Quando todos pensam da mesma forma, ninguém está realmente pensando. Como evitar? Questione a motivação. Pergunte-se: eu faria isso se estivesse sozinho e ninguém ficasse sabendo? Busque a lógica interna. Tente listar 3 razões objetivas para sua decisão que não incluam o fato de outras pessoas estarem fazendo o mesmo. Atrase a reação. O efeito manada se alimenta do imediatismo. Esperar 24 horas antes de seguir uma tendência viral costuma quebrar o feitiço. Lembre-se, estar acompanhado não significa estar certo. O caminho da verdade raramente é uma estrada engarrafada. 5. Viés de disponibilidade. Definição: é a tendência de estimar a probabilidade ou frequência de um evento com base na facilidade com que exemplos vêm à mente. Se algo é fácil de lembrar, por ser recente, vívido ou amplamente divulgado pela mídia, nosso cérebro conclui erroneamente que aquilo é muito comum ou provável de acontecer. Exemplo 1. Medo irracional. Após assistir a uma reportagem detalhada sobre um acidente aéreo, você passa a ter mais medo de voar, mesmo sabendo que, estatisticamente, o avião é um dos meios de transporte mais seguros. O impacto emocional da notícia torna a imagem do acidente tão disponível na sua mente que ela atropela os dados estatísticos. Exemplo 2. Experiência pessoal. Alguém pode formar crenças rígidas sobre a segurança de uma cidade ou a eficácia de um produto baseando-se apenas em uma única história impactante que ouviu de um amigo ou viveu pessoalmente. Esse atalho se torna perigoso quando se une ao viés de confirmação. A pessoa passa a consumir apenas conteúdos que tragam mais exemplos disponíveis que reforcem sua crença inicial, criando uma visão de mundo distorcida pela repetição. Implicação: o viés da disponibilidade nos faz temer os perigos errados e ignorar os riscos reais, como ter medo de um ataque de tubarão, mas não usar cinto de segurança. Ele pode levar à formação de preconceitos, discriminações e generalizações apressadas. O viés da disponibilidade distorce a percepção da realidade, fazendo com que o mundo pareça muito mais perigoso ou hostil do que realmente é, alimentando medos que servem de base para discursos de ódio ou bolhas ideológicas. Como evitar? Busque a proporção real. Sempre que uma ideia parecer óbvia porque está em todo lugar, procure saber qual a porcentagem real desse evento em relação ao todo. Cuidado com a curadoria de conteúdo.
Questione se o seu radar não está sendo alimentado apenas por algoritmos que repetem o mesmo tipo de notícia negativa ou anedótica. Diferencie exemplo de evidência. Um caso isolado, por mais terrível que seja, é um exemplo, não uma prova estatística de como a sociedade inteira funciona. Lembre-se, o que você lembra com facilidade não é necessariamente o que acontece com frequência. Não confunda impacto emocional com estatística. 6. Viés do mundo justo. Just World Hypothesis. Definição: é a tendência cognitiva de acreditar que o mundo é moralmente equilibrado, onde as ações possuem consequências previsíveis e merecidas. Sob esse viés, assumimos que o universo funciona sob uma lei de compensação. Se você for bom, será recompensado. Se for mal, será punido. Essa crença serve como um escudo psíquico para reduzir a ansiedade de viver em um mundo onde o acaso e a injustiça são reais. Exemplo 1. Justiça cósmica e pós-vida. A crença de que nenhum crime ou injustiça ficará impune. Quando o sistema jurídico falha, o indivíduo invoca uma justiça divina ou uma lei do retorno para manter a sensação de ordem. A ironia é que, embora muitos defendam essa narrativa, raramente a usam para guiar as próprias ações negativas. Eles a utilizam como um sistema de proteção do ego, projetando a punição apenas sobre os outros, para se sentirem seguros e moralmente superiores. Exemplo 2. Virtude versus infortúnio. Atribuir a riqueza de alguém à sua suposta iluminação ou bondade, e a pobreza ou doença a uma falha moral ou castigo. Em vez de aceitar que variáveis biológicas e sociais são indiferentes à moralidade, o cérebro prefere acreditar que a vítima atraiu o infortúnio por não ser espiritual ou moralmente correta. Implicação: leva à passividade social e à falta de empatia. Se acreditamos que a justiça é um processo automático do universo, deixamos de lutar por ela no mundo real. Além disso, o viés nos torna hipócritas. Exigimos a lei do retorno para o próximo, enquanto ignoramos nossas próprias falhas, tratando a justiça como algo que deve proteger a nós e punir os outros. Como evitar? Separe moral de causalidade. Entenda que desastres naturais, doenças e crises econômicas são eventos físicos e sistêmicos, não tribunais morais. Reconheça a impunidade do mundo. Aceite que, infelizmente, nem todo mal é punido e nem todo bem é recompensado. Isso não deve gerar cinismo, mas sim a urgência de agirmos para criar justiça onde ela não existe naturalmente. Observe a própria hipocrisia. Sempre que desejar que o destino punisse alguém, pergunte-se se você aceitaria o mesmo rigor para suas falhas. Lembre-se, o caos não escolhe vítimas, e o acaso não conhece o mérito. O mundo real nem sempre é justo. Aceite-o como ele é, e não como você gostaria que fosse. 7. Hipótese de atribuição defensiva. Definição: é um mecanismo psicológico onde o observador atribui a causa de um evento negativo a fatores controláveis pela vítima. A função desse viés é puramente defensiva. Ao identificar um erro na conduta de quem sofreu o dano, o indivíduo reduz sua própria ansiedade e percepção de vulnerabilidade, reforçando a crença de que, ao agir de forma diferente, estará imune ao mesmo destino. Exemplo 1. Acidentes. Após um acidente de trânsito causado por falha mecânica de terceiros, testemunhas podem focar na velocidade da vítima ou no fato de ela estar dirigindo à noite. O objetivo inconsciente é concluir que, como eu não dirijo rápido ou à noite, estou seguro, ignorando a natureza imprevisível do evento. Exemplo 2. Segurança pública. Ao analisar um crime contra um desconhecido, o cérebro do observador busca padrões de comportamento na vítima, como o trajeto escolhido, para criar uma distinção clara entre eu e o outro, servindo como um escudo psicológico contra o medo da aleatoriedade da violência. Implicação: leva a uma percepção distorcida de risco e a culpabilização da vítima. Embora ofereça um alívio emocional imediato ao observador, o viés impede uma análise realista das causas externas e sistêmicas que provocam tragédias. Como evitar? Pratique a vulnerabilidade consciente. Aceite que coisas ruins acontecem com pessoas boas e cuidadosas.
O acaso não escolhe alvo. Suspenda o veredito. Diante de uma notícia ruim, em vez de procurar o erro da vítima, pergunte: como eu posso ajudar? Ou como eu me sentiria no lugar dela? Cuidado com o contágio. Não entre em discussões que buscam culpados para tragédias óbvias apenas para satisfazer a lógica de alguém. Lembre-se, apontar o erro da vítima não garante sua própria segurança. Diante do inevitável, a única defesa racional é a consciência, não um julgamento cruel sobre o outro. 8. Realismo ingênuo. Definição: é a crença sedutora de que percebemos o mundo exatamente como ele é, de forma objetiva e sem filtros. Consequentemente, acreditamos que qualquer pessoa racional e honesta deve chegar às mesmas conclusões que nós. Se alguém discorda, nosso cérebro conclui automaticamente que essa pessoa é ignorante, irracional ou está agindo de má fé. Exemplo 1. Debate e falta de honestidade. Em uma discussão, você assume que sua visão é baseada puramente em fatos, enquanto a do outro é fruto de ideologia ou lavagem cerebral. Muitas pessoas usam frases como "se estou incomodando é porque estou no caminho certo". Embora o questionamento seja válido, essa frase muitas vezes serve como uma blindagem cognitiva. A pessoa se sente no direito de estar errada, como dizer que 2 mais 2 é igual a 5, e ignora as críticas, tratando o conflito como uma prova de sua coragem, e não como um sinal de seu próprio erro. Exemplo 2. Política e grupos. A crença de que apenas o seu espectro político detém a chave para entender a realidade econômica e social. Você vê os apoiadores do lado oposto como vítimas de manipulação, sem considerar que eles também possuem uma lógica interna que, da perspectiva deles, é tão fundamentada quanto a sua. Implicação: é a raiz da polarização extrema e da arrogância intelectual. O realismo ingênuo nos faz usar o conhecimento sobre vieses como uma metralhadora contra os outros, enquanto ignoramos a granada que carregamos em nosso próprio julgamento. Sem admitir que nossa visão é apenas uma perspectiva, o diálogo se torna impossível. O antídoto definitivo: a humildade intelectual. Para encerrar esta primeira etapa, é preciso entender a cerne deste trabalho. O conhecimento só é libertador se for aplicado primeiro em si mesmo. Para um debate honesto, é obrigatório assumir a própria falibilidade. Repita em voz alta: mesmo com todo o meu conhecimento, eu ainda posso estar errado. Como evitar? A regra da simetria. Sempre que detectar um viés no outro, pare e pergunte: de que maneira eu posso estar cometendo esse mesmo erro agora? Entenda a lógica alheia. Antes de refutar alguém, tente explicar o ponto de vista dele de forma tão boa que ele mesmo diria: sim, é exatamente isso que eu penso. Só então você terá o direito de criticar. Saia da blindagem. Desconfie de frases feitas que justificam seu isolamento intelectual. O incômodo alheio pode ser sinal de que você está certo, mas também pode ser apenas sinal de que você está sendo irracional. Lembre-se, você não vê o mundo como ele é. Você vê o mundo como você é. A maior inteligência é duvidar da própria percepção. Conclusão: navegando no labirinto da mente. Entender as heurísticas e os vieses cognitivos é como finalmente receber o manual de instruções do seu próprio cérebro. Esses mecanismos não são defeitos que devemos erradicar, mas características intrínsecas da nossa biologia. No entanto, para viver em um mundo complexo, precisamos saber quando assumir o controle manual. As 4 lições fundamentais deste guia são: 1. Humildade cognitiva. Reconhecer que todos nós, sem exceção, somos suscetíveis a esses erros, não importa quão inteligentes ou instruídos sejamos. Isso é o que nos permite ter empatia e abertura para ouvir o outro. 2. Pensamento deliberado. Para decisões importantes, aprenda a pausar e ativar o seu sistema 2, o pensamento lógico e esforçado, em vez de aceitar o primeiro atalho que sua mente oferecer. 3. Busca ativa por contrapontos. O antídoto para a bolha é o desconforto. Procure informações que desafiem suas certezas e dialogue honestamente com quem pensa diferente de você. 4. Autoconsciência.
Conhecer esses nomes e processos já te coloca em uma vantagem imensa. Você passa a ser um observador da própria mente, identificando a armadilha antes de cair nela. O mundo hoje é uma batalha por sua atenção e por sua opinião. Desenvolver clareza e racionalidade não é apenas um exercício intelectual, é uma forma de autodefesa e liberdade. Se este mergulho no universo da mente abriu seus olhos, deixe seu like, compartilhe com quem valoriza o conhecimento e se inscreva no canal. Teremos uma longa série, então aguarde as partes seguintes, onde reuniremos a maioria dos vieses para compor o seu kit de ferramentas mentais. Agora eu quero ouvir você. Qual desses vieses você mais percebe no seu dia a dia ou em si mesmo? Compartilhe seu relato nos comentários. Detalhe sua experiência. É essa troca que transforma um vídeo em uma comunidade de aprendizado. E lembre-se, o mundo nem sempre é racional, mas você pode ser. O que é aprendido de verdade jamais será esquecido. Afinal, quando todos estão pensando a mesma coisa, talvez ninguém esteja realmente pensando. O pior erro é achar que nunca está errado. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.